Por Jesus Cristo. Gostaria de ler o texto em Romanos capítulo 8, versos 38 e 39, onde o apóstolo Paulo menciona naquilo que foi a sua experiência de um encontro com Cristo, aquilo que mudou na sua vida depois desse encontro com Cristo, e do que foi a experiência dessa transformação de vida, o que é que ele experimentou com Jesus. Versos 38 e 39 do capítulo 8 de Romanos nos registra: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele que era um perseguidor dos cristãos, ele que entendia que essa história de que Cristo pudesse ser de alguma forma enviado de Deus, de que Cristo teria sido enviado de Deus com o propósito de salvação, ele não cria nisso, até o momento em que teve um encontro com Jesus, e Jesus então disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, ainda sem saber de quem se tratava, disse: quem és, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo, que depois veio a ser chamado de Paulo, né? Ele estava entendendo que estava fazendo um trabalho para Deus, ele achava que estava servindo a Deus, combatendo aquela nova seita dos seguidores daquele tal de Jesus, que era chamado de Cristo. E quando o Senhor Jesus diz a ele: eu sou Jesus a quem tu persegues, ele entende que Jesus de fato tinha o senhorio, Jesus era aquele de quem as pessoas estavam falando e que diziam ser ele o Salvador. Jesus aparece a ele de uma forma extraordinária, no meio de uma luz muito brilhante, e diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele instante, Saulo entendeu que precisava de uma tomada de posição, de uma mudança de perspectiva de vida. Naquele instante, aquele Jesus que era perseguido por Paulo, agora ele vai ter uma nova condição na vida dele. Ele, no mesmo instante, pergunta: Senhor, que queres que eu faça? No momento que ele entendeu que Jesus de fato era o enviado de Deus, no mesmo instante ele fez a entrega de sua vida. Ele disse: Jesus, o que é que tu queres que eu faça? As músicas que nós acabamos de ouvir falam a respeito desse Jesus. O nome desse musical é Tanto Amor, porque aquela vinda de Jesus era a expressão do amor de Deus por nós, a expressão máxima desse amor. Deus, Criador de todas as coisas, Ele colocou em nós a possibilidade de caminhar segundo a sua vontade ou não. Ele colocou essa possibilidade para que nós pudéssemos escolher aquilo que é a vontade do Deus Criador, para que por opção pudéssemos viver de acordo com a sua orientação, a maneira de viver que Ele tinha para nós. Mas o homem escolheu dar as costas para Deus e viver da maneira que entendesse por si mesmo. E nessa escolha houve a queda, o afastamento de Deus. Esse afastamento como
a condenação da nossa própria escolha. Se nós escolhemos dar as costas para Deus, então Deus respeita e diz tudo bem. Mas Ele continua com o propósito de que nós possamos viver junto a Ele. E então Ele preparou para que estivéssemos com Ele por toda a eternidade. Por isso Ele mandou Jesus. Jesus veio para que aquilo que nos separava de Deus, a nossa desobediência, o nosso pecado, nossa maneira de viver, não levando em conta o que era a orientação de Deus, o propósito de Deus quando nos criou, o afastamento de Deus, que seria a condenação eterna pelos nossos erros, Cristo levou sobre si. Ele veio para enfrentar a morte no nosso lugar, a morte que era a condição em que nós estávamos, deste distanciamento de Deus, nos trazendo de volta a possibilidade de um relacionamento com o Criador, nos trazendo de volta a possibilidade de estar na presença dEle por toda a eternidade. E é por isso que essas músicas cantam também a respeito do momento quando chegar o tempo de você se despedir, não só por algum momento, mas para sempre da vida partir. Qual será o seu procedimento? Mas o procedimento que Deus espera de nós é exatamente em função do tanto de amor que Ele tem por nós. E Ele deseja que nós estejamos com Ele sempre. Ele deseja que a nossa vida seja com Ele para toda a eternidade. Da mesma maneira que um pai que gosta de ter os filhos perto, e a gente pode pensar no avô que tem os seus netos perto de si, comparando com aquele avô cujos netos estão longe, ele quase não os vê, e o desejo de tê-los perto. Deus nos ama muito mais do que qualquer pai, do que qualquer avô. A palavra de Deus diz que Deus é amor, e então o desejo dele é de que estejamos com Ele, estejamos próximos a Ele, agora e sempre. Ele deseja ter esse relacionamento conosco, de pai para filho. É por isso que a palavra de Deus nos apresenta lá no Evangelho de João: mas a todos quantos o receberam, todos quantos receberam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, o texto diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. O nome Jesus significa a salvação vem de Deus. Deus então é que promove salvação para nós, ao enviar Jesus, e Jesus assumir a cruz, morrendo em nosso lugar, pelos nossos pecados. E é por isso que o próprio Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele deseja tomar de sobre nós o peso da condenação pelos nossos erros, os nossos pecados, e Ele deseja nos restaurar a condição de estarmos na presença de Deus, a partir de agora, de desenvolvermos um relacionamento com Deus, que faz com que aqueles testemunhos que nós vimos no vídeo lá do Rio Grande do Sul, aquelas pessoas que tiveram um encontro com Jesus Cristo, que tinham algum tipo de religiosidade, tinham algum tipo de devoção, mas que não lhes dava algo de especial, que vieram a encontrar junto a pessoas que tiveram esse encontro com Jesus, que entregaram a vida a Jesus. Aquele jovem pai de família que vem e diz: eu vi naquelas pessoas uma alegria que eu não conhecia.
a alegria de podermos estar na presença do nosso Criador. Fomos criados para estar em comunhão com Ele. Os nossos erros, os nossos pecados é que quebraram essa comunhão. Mas Jesus Cristo veio para restaurar essa possibilidade. Jesus Cristo veio para nos colocar mais uma vez em condição de estar na presença de Deus. Por causa do nosso pecado não podíamos, porque Deus ama a cada um de nós, que somos pecadores. Todos nós pecamos, todos nós temos os nossos erros, mas alguém já disse assim, que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Com o nosso pecado não poderíamos estar na presença de Deus, mas Cristo veio para levar sobre si o nosso pecado, para que nós pudéssemos mais uma vez estar na sua presença. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, vai dizer: justificados por meio da fé, temos paz com Deus. Nós somos justificados. Nós que éramos injustos, pecadores, condenados, somos tornados justos, porque Cristo retira de sobre nós as nossas injustiças, as nossas falhas, a nossa condenação. Por isso, esse musical fala do amor de Deus por nós, o amor que fez Jesus assumir a cruz em nosso lugar, o amor que fez com que Ele pudesse se colocar naquela condição de ser o caminho para Deus. E então o Senhor Jesus é aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é quem diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Só através de Jesus é que podemos chegar a Deus. Pelo seu sacrifício na cruz, levando sobre si nossos pecados, é que nos colocamos mais uma vez na condição de poder estar na presença de Deus. E a presença de Deus faz tanta diferença na nossa vida, que até o semblante muda. Até aquela alegria foi novidade para aquele homem que viu nos rostos uma alegria diferente, uma alegria que vem de dentro, uma alegria que não depende de ingerirmos alguma coisa, de podermos ter algo que venha a preencher o interior, porque Deus é aquele que já preenche o interior. Mesmo nós sendo falhos, sendo fracos, mas Deus nos ama. E o texto que nós lemos diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Cita uma série de coisas que poderiam ser obstáculos a esse amor, mas diz: nada poderá separar-nos do amor de Deus. Deus nos ama infinitamente. O amor de Deus é infinito. Alguém pode pensar: mas eu já fiz tanta coisa errada que eu acho que muito dificilmente Deus vai poder olhar para mim com alguma atenção. Quando Jesus foi crucificado, um homem que foi crucificado à sua direita era réu de morte e reconhecia que tinha feito coisas na vida que o faziam merecer aquela condenação. Mas bastou ele dizer para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O amor de Deus é infinito. Não existe pecado tão grande que possa ser maior do que o amor de Deus. E Deus não espera que nós primeiro consertemos a nossa vida para podermos nos chegar a Ele. Ele deseja que nós nos cheguemos a Ele do jeito que estamos, como somos, e então Ele vai proceder à transformação no nosso viver. É Ele quem vai nos mudar. Nós temos na nossa igreja como a expressão, a declaração de missão da igreja,
alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. Alcançar pessoas para experimentar, vivenciar, aplicar plenamente o Evangelho de Cristo, a orientação da sua palavra no viver, mas todos estamos nesse processo. Todos estamos, então, já saímos de um determinado ponto, mas estamos todos na jornada. Alguns mais próximos ainda de quando foi alcançado, outros já mais adiantados em procurar reproduzir na vida aquilo que fossem as atitudes de Jesus Cristo, vivermos de forma parecida com a maneira como Jesus agiria. Mas todos estamos ainda neste processo, desde a pessoa que se decidiu ao lado de Cristo, entregou a sua vida a Jesus, talvez na semana passada, até quem tenha o maior número de anos de experiência de vida cristã. Todos estamos neste processo. O que Deus espera de nós é a entrega da nossa vida a Ele. O que Deus espera de nós é que queiramos que Ele seja Senhor na nossa vida, de que daqui para frente, ao invés de agirmos do nosso jeito, dando as costas para a maneira como Deus orienta que devemos pautar os nossos atos, passamos, pelo contrário, a dizer: sim, Senhor, eu quero é dar as costas para os erros que eu já cometi no passado, mesmo sabendo que não seremos perfeitos de uma hora para outra, mas que Ele vai nos conduzir à medida que nós nos colocamos na disposição de segui-lo. O Senhor Jesus é que nos faz o convite. Que resposta será dada a Ele? E o Senhor Jesus disse então que, fazendo uma aplicação do que é o seu propósito na nossa vida, Ele fez a comparação com dois caminhos: um caminho largo, um caminho fácil, um caminho onde basta que nós sigamos junto com a multidão, e um outro caminho onde precisamos estar atentos à sua voz, um caminho onde Ele é quem vai dizer como será o trajeto, que não estaremos seguindo a multidão, mas estaremos seguindo ao Senhor Jesus Cristo. O grupo vai cantar a música que é intitulada Dois Caminhos, que possamos pensar na nossa condição diante de Deus, e que lugar Jesus tem na nossa vida, e qual o caminho que desejamos seguir.
Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos nos colocar diante de Deus nesse instante e pensar a respeito desses dois caminhos. Um caminho que o Senhor Jesus disse que há um caminho largo, mas que o seu fim é estar longe de Deus, distante de Deus, separado de Deus. E o Senhor Jesus acrescenta dizendo: e muitos são os que entram por este caminho, por esta porta larga. Mas que há um caminho estreito, um caminho que é preciso buscar, porque ele diz: poucos há que encontram essa porta, esse caminho. É preciso dar o passo, é preciso pedir a Jesus, dizendo: Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador, o meu Senhor. E você pode fazer isso aí, no lugar em que você está, do seu coração para o coração de Deus. Você poder dizer: sim, eu quero que Jesus seja o meu Salvador, o meu Senhor. Eu quero estar restabelecido a esse relacionamento com Deus. Eu quero ter a presença de Deus na minha vida. Eu quero ter a certeza, a segurança de estar com o Senhor Jesus por toda a eternidade. Basta você, a semelhança daquele homem que foi crucificado ao lado de Jesus e que pediu a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E você pode dizer para Jesus: sim, Jesus, eu quero estar na tua presença, no teu reino. Eu quero que tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. E para cada um que já fez essa entrega, vem a responsabilidade de compartilhar com outros. Por isso estamos na nossa campanha de missões nacionais, onde a nossa preocupação está voltada para os brasileiros de todas as partes do Brasil, aqueles que estão próximos de nós e mesmo aqueles que estão distantes, e que temos recebido do Senhor Jesus a responsabilidade de compartilhar aquilo que recebemos, aquilo que encontramos nele, a salvação, a segurança, a alegria permanente, mesmo no meio da dor, mas podemos ter a alegria da presença de Jesus na nossa vida, e podermos compartilhar esta possibilidade com pessoas que ainda não têm a Jesus como Salvador e Senhor. Coloquemo-nos diante de Deus como instrumentos em suas mãos. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos pelo teu cuidado conosco, agradecemos, Pai, pelo teu amor para conosco, agradecemos porque a vinda de Jesus Cristo foi a expressão máxima desse teu tão grande amor, enviando Jesus para assumir na cruz a condenação que era nossa, levando sobre si os nossos pecados, os nossos erros, as nossas desobediências, e colocando-nos na condição de poder estar restaurados à tua presença, ao recebermos a Jesus como Salvador e Senhor. Como diz a tua palavra: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Assim, Senhor, nesta hora, que o teu Espírito esteja confirmando nos corações que talvez tenham entrado aqui ainda sem ter a certeza de salvação, sem a segurança de vida eterna em Jesus Cristo, que este seja o momento de entrega, que este seja o momento de poder dizer sim para Jesus Cristo, de buscar o senhorio de Jesus na vida. Assim que o teu Espírito esteja falando a cada coração conforme o teu querer, e faze-nos instrumentos em tuas mãos para compartilhar também aquilo que encontramos em teu Filho Jesus Cristo. Usa-nos conforme a tua vontade,
é a oração que fazemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós gostaríamos de agradecer aqueles que estiveram conosco nesta noite.